Doutor Disseu é uma pessoa que marcou bastante a minha vida, porque desde criança eu já conhecia o doutor Disseu. Ele era um médico que atendia, que nos atendia, a família. Um homem amigo, muito agradável, disponível, e eu passei a conhecê-lo como paciente dele. Depois convivi com os filhos, principalmente com o Disseu filho. Aí veio a fase adulta, eu convivi mais ainda com ele, porque o Disseu estudava em Belo Horizonte, e eu também, e ele sempre estava acompanhando o Disseu nos seus estudos. E continuamos juntos, conversando. O que é certo é que eu passei um período de conclusão do curso em Belo Horizonte, e o doutor Disseu terminou me convidando para trabalhar no Piauí. Eu já tinha uma longa experiência na área de saúde, e ele disse: Átila, eu pretendo introduzir algumas mudanças na área de saúde e queria convidá-lo para trabalhar em Teresina. E o que é certo é que eu vim para cá, fiquei dirigindo um órgão de saúde do Estado, mas antes da SUEP tinha um Instituto de Assistência Médico Hospitalar que foi extinto, e no lugar do IMH entrou a SUEP, já no governo de doutor Lucídio, mas dentro de uma orientação que já vinha do governo de doutor Disseu. Agora, doutor Disseu era um homem muito cuidadoso com o que fazia. Ele era muito metódico. E era um político novo na história do Piauí. E isso fez com que grande parte das suas ações de governo fossem para mostrar que ele era um novo político, mesmo tendo um homem que marcou a época aqui no Estado, que foi o Alberto Silva, mas ele era o governador sistemático que acompanhava todas as secretarias. Eu era secretário do Trabalho, eu saí da área da saúde de novo e fui para a Secretaria do Trabalho. E lá era uma secretaria nova, pequena, desenvolvemos alguns programas que ele mesmo trouxe pelo prestígio que ele já tinha no governo federal, o programa de centros sociais urbanos e outras ações de proteção social. Doutor Disseu, eu era funcionário já do governo federal, mas aí tive que deixar porque não permitia o afastamento. Terminei indo para o Banco do Estado, depois saí do próprio banco, e aí eu já entrei na carreira política como deputado federal. Ele é um homem que me ajudou a entrar na vida pública, e já na carreira política foi decorrente de tudo isso, de eu exercer esses cargos, trabalhar em seguida na SUEP, e depois trabalhar com o Freitas e com o Hugo Napoleão. Aí é que eu vim ser deputado federal. O Disseu sempre foi meu amigo e meu fã, ele achava que eu devia ser tudo. E ele me indicaram também para um cargo do governo federal, secretário de administração do Ministério da Saúde. Não pude exercer, porque naquele tempo eu tinha sido inscrito pela polícia como comunista, e eu não pude. Fui excluído dessa indicação que o Disseu, aí já foi o Disseu filho, o pai já tinha falecido, mas tinha Jurandir, tinha uma torcida grande a meu favor. Não, lá era só eu que ia preso toda vez, porque eu era fichado, e eles tinham a lista das pessoas que poderiam prejudicar a democracia naquela época. Aí eu fui várias vezes. Não, porque eu conhecia a área de saúde. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde do município da cidade industrial. Eu era o secretário de saúde. E ele achava aquilo interessante. Átila, eu penso muito em reestruturar toda a rede hospitalar do Estado, porque Minas Gerais tinha feito um programa desse tipo, que eu participei. Aí ele disse: rapaz, você não quer passar uma temporada no Piauí? Aí eu pedi só um tempo, porque eu era funcionário, tinha que me afastar. Aí vim para cá, na Secretaria de Saúde, com o Jurandir Mendes Soares, que era o secretário de Saúde.
complica duas coisas que me prejudicaram. Essa questão política de esquerda, eu passei 10 anos sem exercer função pública. Aqui eu resolvi com o doutor Disseu me ajudou, e doutor Lucídio Portela, que conseguiram dar um depoimento na região militar que eu não era mais comunista, já era um homem integrado à sociedade. Governador, vamos dizer, dedicado, competente, um homem muito sério, muito sério. Ele levava com a maior responsabilidade e queria que a equipe também caminhasse desse jeito. E eu acho que ele conseguiu. Esses secretários do período do doutor Disseu tiveram uma marca de trabalho relevante. Era muito juntos. Agora o doutor Disseu teve a fatalidade, né? Foi eleito senador. Logo no primeiro momento dele se expressar sobre o que ele estava pensando como senador, teve um problema de saúde e veio tirá-lo da vida política. Não, a seriedade em relação à questão à vida pública. Era isso que ele marcava. E, sobretudo, ele queria mostrar para o pessoal do Alberto Silva que ele era tão competente e melhor até do que o governo do Alberto Silva. Procurou mostrar isso sistematicamente. Então, eu tinha total liberdade com ele. Ele me conhecia desde menino, ele me tratava como uma pessoa muito ligada a ele. E a ligação que eu tinha com os filhos, e todos os secretários eram contemporâneos, quase todos eram amigos meus e contemporâneos da época. Você diz o governo nacional, com uma época de transição do Estado, as primeiras reformas. O Piauí vivia naquela época dependente de transferências federais, às vezes para pagar a folha. O governo do doutor Disseu procurou equilibrar as finanças para permitir, vamos dizer, uma estabilidade administrativa. E ele conseguiu. Ele é quem implantou o Caixa Única no Estado, com o Felipe, e acabou aquela anarquia de chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar os funcionários. E ele governou com mão de ferro para dar o equilíbrio fiscal. Deixou o Estado organizado para isso. Só o reconhecimento mesmo do seu trabalho e da sua vida pública, como médico, como profissional e como governador. Quis ser o melhor governador. E, para a sua época, ele se tornou, dentro dos padrões que a gente possa analisar de eficiência, de competência e responsabilidade, ele alcançou. Ele era um homem sério, não é esse tipo comum de governador populista. Ele não era populista. Ele avançou muito nessa questão. Que era mais de organização. O Piauí gastava o que não tinha, o que não podia gastar e não se preocupava se aquilo fosse repercutir em cima do gasto público, da folha de pagamento. Eu não vou mencionar os outros, mas ele não permitia que se gastasse fora do orçamento. Quando ele criou o Caixa Única, foi uma revolução, porque todo o secretariado, ao longo da história política do Piauí, tinha autonomia para gastar, para fazer programas e não respeitava a unidade orçamentária. No governo dele, centralizou o controle do gasto. Criou muito problema, desavença entre secretários, que terminava indo bater do próprio palácio. Mas ele segurou, o doutor Disseu não abriu mão, o Felipe foi o secretário durante o período dele todo. E o Caixa Único, que todo mundo rejeitava, permaneceu até tempos recentes. E continua a Caixa Única, só dentro de uma outra realidade. Não, esses são slogans que a gente procura fazer para conquistar a opinião pública. É porque ele queria ser bem diferente do que o Alberto foi. Mas ele fez um governo para organizar o Estado, e organizou. Ele acabou com a anarquia fiscal, com os desmandos. Essas obras todas foram feitas, mas a um preço muito caro para o homem, como diz assim, para o homem. Ele não deixava que as finanças do Estado fossem conduzidas aleatoriamente. Não, tinha um plano. Não faltava o dinheiro para pagar a folha. Nunca mais teve atrasos. Os outros governos eram marcados por atrasos enormes, até não pagos, que ele pagou depois.
Ele mesmo disse. Isso é bom. A história esclarece essas coisas. E o doutor Alberto era um homem assim. Ele era um marqueteiro. Ele era a própria imagem do marketing. Ele era uma figura que chamava atenção em tudo, até nos gestos. Pequenos gestos ele chamava atenção. E trouxe muito artista de fora que completou o governo. Eu acho que foi no sentido de organizar o Estado e permitir que se tivesse um planejamento de governo organizado. Foi. Isso tudo é que a gente deveria trabalhar para divulgar mais, para que as escolas tomassem conhecimento de bons governantes. E que isso marcaria muito bem o seu governo, de ser um governo organizado, sério, preocupado com os investimentos que dão sustentação ao Estado. E é como Arquelau disse, ele cuidou da energia, que é muito importante para o progresso. Ah, não, isso é muita saudade também, né? Ele era um homem boníssimo, aí eu gostava, eu era, às vezes, até suspeito de estar falando por ele, por causa que eu dedicava uma amizade por ele, pela família dele e ele por a gente. Ele era um orientador. Ele era preocupado, tudo era preocupado. O governo era vigilante, porque ele era um homem, vamos dizer, muito preocupado com tudo, ele ficava estressado, cobrava, ele delegava desconfiando, a gente tinha que prestar conta e mostrar o resultado, porque tudo ele dizia que repercutia na imagem dele como um novo governante. Esse Alberto atentava muito, ele ficava fofocando, inventando fatos novos, e isso irritava a equipe e o próprio governador. Ele era danado, Alberto. Ah, mas a população, o marketing não foi bem feito. Tudo hoje tem que ter um trabalho de esclarecimento perante a população, para ela ver. Foi feito isso e tem que ser mostrado que foi feito, porque a água é a coisa mais importante. Mas pouca gente de Teresina sabe como é que foi implantado o sistema de água do Piauí. Não, eu não vou entrar por aí, porque eu não entendia desse assunto, mas eu sei que o que falta é justamente o povo saber o que aconteceu, isso tudo. Eu sou um sujeito que trabalhei também na iniciativa privada e continuo mais do que nunca privatista. Para mim, o ponto mais importante de uma organização é o trabalho de comunicação. Isso é, você só vende a sua empresa se você tiver esse setor muito organizado, trabalhando para que todos conheçam que o seu produto é o melhor produto. E isso acontece no governo, às vezes você não consegue explicar. Está vendo aí, o Lula contratou um gênio para ver se melhorava a imagem do governo dele. Esse estresse, essa pressão. Eu tenho essa versão, mas não sou médico, eu fico especulando. Rapaz, doutor Disseu, quando estava preparando esse discurso para o Senado, ele vivia consultando todo mundo, mas a gente notava que ele estava excessivamente preocupado sobre a imagem que isso daria para a sua vida política. Ele era um estreante e isso o sufocava demais. Ele conversava muito com os ex-secretários para que eles dessem a opinião sobre parte do discurso. Mas ele foi fazer aquele discurso sobre uma pressão que você sabe que isso a pessoa termina internalizando. O sufoco da imagem perante os outros é um trabalho que hoje os psicólogos ficam aí todo dia preparando os políticos e preparando as pessoas mesmo para enfrentar esse estresse da imagem. Foi bom político, foi um grande político. Com pouco tempo, né? Ele só foi os 4 anos do governo do Alberto. Os outros 4 que ele exerceu, você pode dizer que ele teve poucos anos de política. Era um homem agradável, ele não tinha dificuldade de conviver e se relacionar com os outros. E ele conheceu, depois desse período curto, ele conheceu todas as lideranças políticas do Estado, do interior, sobretudo do interior. É uma pena que ele tenha tido uma vida política muito breve, muito breve. Ah, me lembro, isso aí eu vi.
Foi uma coisa realmente comovente, principalmente entre nós aqui do Piauí. Brasília não, Brasília é uma cidade indiferente a tudo, mas aqui foi sofrimento. Como foi também a do UOL. Eles eram contemporâneos, inclusive parentes. O UOL foi o homem que teve muita influência com o doutor Dirceu. Muita. Ficou ao lado dele todo o tempo, que é o Alberto, como eu disse. O Alberto era um homem danado, não se aquietava. Era inventando história todo o tempo. Que ele não tinha feito, mas ele dizia que tinha feito. E o povo passou a acreditar nesse Alberto. O Alberto se tornou um mito. Um mito. Tudo que ele dizia valia. Principalmente destratar as pessoas que estavam trabalhando. Eles eram amigos, mas se tornaram distantes, completamente distantes.